Pare por um instante. Existe algo acontecendo no mundo espiritual que você ainda não conseguiu enxergar por completo. Não é apenas cansaço. Não é apenas azar financeiro. Não é apenas estresse. Há laços sendo armados em lugares secretos. Há armadilhas escondidas no caminho do seu progresso. Como está escrito nos Salmos, o inimigo trabalha nas sombras, prepara redes sem que a vítima perceba, cava covas para que outros caiam nelas. E se você sente que o dinheiro entra, mas desaparece? Se contratos quase fechados se rompem no último segundo? Se portas se abrem e logo se fecham sem explicação, isso não é coincidência. Há uma guerra silenciosa contra a sua provisão. Eu falo como alguém que está vendo o que muitos não veem. Existe uma pressão invisível tentando drenar sua estabilidade, tocar sua saúde, atingir seu casamento e sabotar seus negócios. São mãos ocultas tentando impedir que você avance. São emboscadas espirituais posicionadas contra o seu destino. Mas escute com atenção, você não chegou aqui por acaso. Se este vídeo apareceu para você agora, é porque o Altíssimo já começou a responder antes mesmo de você terminar de pedir. O Deus revelado nos Salmos de proteção não dorme, ele não se distrai. Ele observa cada movimento oculto, cada conspiração escondida, cada palavra lançada contra você. O Salmo 91 declara refúgio. O Salmo 35 revela um Deus que luta suas batalhas. O Salmo 109 expõe e confronta acusações injustas e ataques levantados no oculto. E quando essas três forças espirituais se unem em oração, algo começa a se mover imediatamente. Enquanto você ouve estas palavras, correntes estão sendo enfraquecidas. Laços financeiros estão sendo expostos. Emboscadas estão sendo desmanteladas. Aquilo que foi planejado para te atrasar está começando a perder força agora. Mas não saia. Porque há um momento específico nesta oração em que faremos uma declaração direta contra toda a drenagem financeira invisível. E se você permanecer até o fim, você participará de um decreto espiritual que fecha brechas e ativa proteção imediata sobre sua casa, suas finanças e seu futuro. O inimigo trabalha no secreto, mas o Deus dos Salmos responde com poder público. Agora ore comigo. Pai eterno, eu me coloco diante do teu trono com reverência e ousadia. Não confio na minha própria força, mas me abrigo sob a sombra do Altíssimo. Se há laços armados contra mim, revela e desfaz. Se há redes escondidas no meu caminho financeiro, que elas se rompam antes que eu seja tocado. Levanta-te, Senhor, e contende contra os que contendem comigo. Feche a boca das acusações invisíveis. Cancela palavras lançadas contra minha prosperidade. Se existem mãos ocultas tentando reter o que me pertence, que caiam por terra agora. Eu declaro que nenhuma emboscada prosperará, nenhuma armadilha terá êxito, nenhum espírito de drenagem permanecerá operando na minha vida. Que o escudo da tua proteção me envolva. Que tua presença seja muralha ao meu redor. Que todo ataque espiritual perca força neste exato momento. Eu ativo pela fé a proteção do Salmo 91 sobre minha casa. Eu convoco a justiça e a defesa do Salmo 35 sobre minhas batalhas. Eu libero o juízo do Salmo 109 contra toda acusação e perseguição invisível. E declaro com autoridade: todo ataque espiritual contra minha vida termina agora. Se você sente que algo está sendo quebrado, não ignore. Permaneça até o final. Porque hoje, nos atos de fé, não é apenas uma oração, é um cerco espiritual sendo desmontado diante dos seus olhos. E aquilo que estava oculto está sendo exposto. Agora permaneça firme. Não é apenas uma oração, é um decreto de guerra sendo liberado no mundo espiritual. Há um confronto acontecendo enquanto você escuta. O ambiente está mudando. A luz está avançando sobre territórios onde a escuridão se escondia. Pai Altíssimo, eu me levanto debaixo do teu escudo. Tu és minha fortaleza inexpugnável, minha torre forte, minha muralha de fogo. Eu me posiciono no esconderijo do Altíssimo e declaro: nenhuma inveja prosperará contra mim. Eu repreendo toda inveja lançada contra a minha vida. Eu ordeno que toda palavra envenenada, toda comparação maligna, todo olhar carregado de ciúme espiritual seja quebrado agora em nome de Jesus. Se a feitiçaria operando nas sombras, seja quebrada. Se há maldições familiares tentando se reativar, sejam anuladas. Se há pactos antigos reivindicando minha linhagem, eu ordeno que sejam desfeitos pelo poder do sangue de Jesus. Eu levanto a espada do Espírito contra toda obra oculta. Eu declaro que o escudo da fé intercepta cada flecha inflamada. Eu decreto que a luz do Altíssimo invade toda escuridão escondida contra minhas finanças, minha casa e meu destino. Todo altar levantado contra meu nome, seja consumido. Toda invocação maligna, caia por terra. Toda palavra lançada para gerar escassez, divisão ou enfermidade, perca força agora em nome de Jesus. Senhor, levanta-te como guerreiro poderoso. Contende contra os que contendem comigo. Persiga os que me perseguem espiritualmente. Que sejam como pó diante do vento. Que a tua justiça os alcance antes que avancem um passo sequer. Eu ordeno que toda a herança de dor espiritual na minha família seja interrompida. Eu quebro ciclos de miséria repetida. Eu repreendo padrões de destruição que atravessaram gerações. Aqui termina. Agora termina. Em nome de Jesus.
Fortaleza do Altíssimo, cerca minha casa. Luz divina, expõe cada emboscada. Espada celestial, corta toda a rede invisível. Se você crê que algo está sendo quebrado neste momento, escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Porque enquanto você declara, o céu responde. Enquanto você concorda, correntes se rompem. Eu declaro libertação. Eu decreto proteção imediata. Eu estabeleço um cerco de anjos ao redor da minha vida. Toda inveja retorna ao pó. Toda feitiçaria se desfaz. Toda maldição familiar perde legalidade. E o que estava armado contra mim está sendo desmontado agora, em nome de Jesus. Amém. Permaneça em espírito de reverência por alguns instantes. O que foi liberado aqui não foi apenas uma sequência de palavras, foi posicionamento espiritual firmado na verdade dos Salmos 91, 35 e 109. Foi proteção ativada, defesa estabelecida e justiça invocada contra todo ataque invisível. Agora começamos a sair do momento mais intenso da oração, mas não saímos da autoridade. Pai, que teus anjos continuem avançando. Onde houve planejamento maligno, que haja desmontagem completa. Onde tentaram construir estruturas contra minha família, minhas finanças, minha saúde e meu destino, que tudo seja desfeito peça por peça. Se alguém tentou se levantar espiritualmente acima de mim, acusando, manipulando ou tentando bloquear caminhos, que essa posição seja removida. Que toda estratégia maligna perca sustentação. Que toda armadilha preparada na sombra se volte contra quem a armou. Eu declaro que ciclos antigos foram interrompidos. Padrões repetidos foram quebrados. Portas que estavam travadas começam a destravar. Você que está me ouvindo agora, entenda algo muito importante quando a palavra é declarada com fé. O mundo espiritual responde. O Salmo 91 estabelece cobertura. O Salmo 35 ativa defesa. O Salmo 109 confronta acusações e injustiças persistentes. E quando esses três fundamentos se alinham, o ataque não encontra mais base para permanecer. Se você sentiu paz entrando, isso é sinal de que algo foi resolvido. Se sentiu leveza, é porque pesos foram removidos. Se sentiu força renovada, é porque Deus já começou a agir. E agora eu preciso falar algo com você, com transparência e propósito. O canal Atos da Fé existe para fortalecer vidas, levantar pessoas e ensinar guerra espiritual baseada na palavra. Mas para que essa mensagem continue alcançando mais famílias que estão sofrendo ataques silenciosos, nós precisamos da sua ajuda. Se esta oração te ajudou, se você sentiu que Deus falou com você hoje, faça algo simples e poderoso. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de libertação, comente declarando sua vitória. Isso é gratuito para você, mas faz toda a diferença para que o canal continue ajudando milhares de pessoas. Cada curtida amplia o alcance, cada comentário fortalece a mensagem, cada compartilhamento pode ser a resposta de oração para alguém da sua família. Não subestime um gesto simples. Às vezes, o seu clique é a ponte para a libertação de outra pessoa. Permaneça conosco. No próximo momento, vamos selar espiritualmente tudo o que foi declarado e fortalecer essa proteção para os próximos dias. Agora, com tudo o que foi declarado, nós selamos esta batalha com aquilo que é superior a qualquer acusação, o sangue de Jesus. Pai, eu aplico o sangue de Jesus sobre o meu espírito, minha alma e meu corpo. Que nenhuma área da minha vida fique descoberta. Eu declaro cobertura total da minha mente, as minhas emoções, das minhas decisões, as minhas atitudes. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha saída e sobre minha entrada. Quando eu sair para trabalhar, estudar, negociar ou viajar, estarei guardado. Quando eu retornar para minha casa, estarei protegido. Nenhuma emboscada prosperará no caminho. Eu declaro essa mesma cobertura sobre meus filhos, meu cônjuge, meus pais, meus irmãos e todos que estão ligados a mim por aliança. O que tentou atingir um, não atingirá. O que tentou dividir, não conseguirá. O que tentou enfraquecer será frustrado. Se houve qualquer acusação espiritual levantada em ambientes de trevas, se houve palavras pronunciadas tentando manipular destinos, eu declaro que o sangue de Jesus fala mais alto. A voz da redenção silencia a voz da acusação. A obra da cruz cancela qualquer decreto contrário. Toda sentença invisível é anulada. Toda tentativa de reversão financeira é revertida. Toda declaração maligna é cancelada para sempre, em nome de Jesus. Agora eu me posiciono debaixo das asas do Altíssimo. Ele me cobre como abrigo seguro. Sua verdade é meu escudo. Sua fidelidade é minha fortaleza. Toda flecha lançada contra mim de inveja, feitiçaria, ódio, enfermidade, tragédia ou morte atinge o escudo de Deus e cai sem força. Não prospera, não perfura, não permanece. Se houve flechas antigas alojadas em áreas emocionais ou físicas, que o fogo do espírito remova agora. Se houve veneno espiritual liberado através de sonhos perturbadores, que seja neutralizado imediatamente. Toda marca espiritual indevida é apagada. Eu me recuso a viver dominado pelo medo. O medo não governa minhas decisões. A ansiedade não controla meu coração. O pânico não dita meu futuro. Eu repreendo todo espírito de medo.
Eu amarro toda ansiedade. Eu expulso toda opressão mental. Em nome de Jesus, minha mente é guardada. Meu coração é estabilizado. Minha casa é pacificada. Esta noite será diferente. Eu declaro descanso verdadeiro. Declaro sono profundo e restaurador. Declaro que meus sonhos serão guardados. Não haverá pesadelos. Não haverá perseguições noturnas. Não haverá opressão enquanto durmo. Em vez disso, recebo sonhos de direção. Sonhos de confirmação. Sonhos de avanço. Sonhos de vitória. Que Deus traga estratégias enquanto eu descanso. Que Ele fortaleça minha fé enquanto eu durmo. Que Ele prepare caminhos enquanto eu confio. Se você crê que essa proteção foi ativada, declare nos comentários sua vitória. Continue firme conosco no canal Atos da Fé, porque cada oração é um posicionamento, e cada posicionamento gera resultados espirituais reais. Permaneça atento porque o que começou aqui não termina neste vídeo. A proteção continua, a batalha foi enfrentada, e o ataque não permanecerá. E quando amanhã chegar, eu não despertarei abatido, eu despertarei renovado. Eu declaro que ao abrir os olhos, haverá alegria no meu espírito, força no meu corpo e clareza na minha mente. O Espírito Santo reacenderá o fogo dentro de mim. Não acordarei confuso, nem pesado, nem oprimido. A noite não terá poder para plantar sementes malignas no meu futuro. Se qualquer tentativa espiritual ousar invadir meus sonhos para implantar medo, fracasso ou enfermidade, eu declaro será frustrada. Toda interferência maligna no meu descanso é cancelada agora. Meu sono é território guardado pelo Senhor. O Salmo 91 declara que não temerei a peste que se move na escuridão nem a destruição que assola ao meio-dia. Por isso, eu rejeito toda enfermidade oculta. Se existe algo que os médicos ainda não identificaram, Deus já conhece pelo nome, e eu declaro que não permanecerá. Toda doença escondida é exposta à luz. Toda dor persistente perde força. Toda inflamação, infecção ou desequilíbrio é corrigido pelo poder de Deus. Pelas feridas de Cristo fomos sarados. Essa verdade não é teoria, é promessa viva. Então eu falo ao meu corpo alinhe-se ao propósito do Criador. Sangue seja purificado. Ossos sejam fortalecidos. Órgãos funcionem perfeitamente. Células comportem-se segundo a ordem divina. Eu rejeito toda herança genética de enfermidade. Rejeito padrões familiares de doença. Rejeito diagnósticos de derrota. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Onde o Espírito habita, não há espaço para domínio de enfermidade. Todo crescimento anormal é dissolvido. Toda célula fora do padrão saudável é corrigida. Todo sistema que estava enfraquecido recebe restauração agora. Se houve espírito de atraso tentando segurar meu avanço, eu declaro libertação. Se houve estagnação bloqueando oportunidades, eu decreto movimento. Se houve frustração constante, eu recebo direção e progresso. Senhor, minha vida é preciosa para ti. Meu destino não é descartável. O que o Senhor começou, Ele completará. Eu sou resgatado do espírito da demora. Sou liberto do ciclo de retrocesso. Sou protegido da conspiração contra meu progresso. Nenhum assassino de sonhos terá sucesso. Nenhum plano contra meu chamado prosperará. Nenhuma agenda maligna cancelará o que Deus determinou. Ao amanhecer, eu me levantarei com confiança. Caminharei com autoridade. Viverei com convicção. A proteção foi ativada. A cura foi declarada. A libertação foi estabelecida. E o que tentou me parar não continuará. Permaneça firme. Continue declarando. E siga conosco no Atos da Fé, porque a jornada não termina aqui, ela apenas começou em um novo nível de proteção, saúde e avanço espiritual. Eu declaro hoje não aceitarei viver abaixo do propósito que Deus determinou para mim. Eu me recuso a permitir que o inimigo desperdice meu potencial, roube minhas oportunidades ou sabote meu futuro. O que Deus planejou não será interrompido por inveja, perseguição ou palavras lançadas no oculto. O Salmo 35 nos lembra que existem pessoas que odeiam sem motivo e aguardam a queda do justo. Mas eu declaro que quem esperava celebrar minha derrota ficará surpreso com meu testemunho. Quem aguardava minha ruína verá minha restauração. Quem preparou zombaria ouvirá relatos de vitória. Toda expectativa maligna contra minha vida é frustrada agora. Se existem olhos monitorando minha trajetória para assistir minha queda, eu declaro confusão sobre essa vigilância. Se há ouvidos esperando notícias do meu fracasso, que ouçam apenas relatos de superação. Se há bocas preparadas para anunciar minha derrota, que sejam silenciadas pela intervenção de Deus. Nenhuma celebração será feita às custas da minha dor, nenhuma festa será realizada sobre a minha queda. Porque o Senhor é quem me sustenta. A palavra declara que a maldição sem causa não prospera. E eu me posiciono como alguém que pertence à aliança em Cristo. Fui alcançado pela promessa. Fui enxertado na graça. Não vivo debaixo de sentença, mas debaixo de redenção. Toda palavra negativa lançada contra mim perde efeito. Toda tentativa de amaldiçoar meu futuro retorna vazia. Toda declaração de fracasso é cancelada. Se houve maldição vinda de relacionamentos passados, seja quebrada. Se houve palavras destrutivas vindas de antigos parceiros, seja anulada.
Se houve decretos familiares, religiosos ou culturais tentando limitar meu destino, eu declaro libertação total. Nada disso tem autoridade superior ao nome de Jesus. E se alguém insistiu em investir-se de maldade para me atingir, que enfrente as consequências de sua própria escolha, segundo a justiça de Deus. Eu não carrego o peso do que outros decidiram praticar. Eu caminho na proteção do Altíssimo. O Salmo 91 afirma que, ainda que haja queda ao redor, a proteção permanece sobre quem confia no Senhor. E é nessa promessa que eu descanso. Podem existir crises ao meu lado. Podem existir ataques ao redor, mas não tocarão minha essência, meu chamado, meu propósito, porque o Senhor é meu refúgio. Ele é minha fortaleza. Ele é meu livramento. Eu avanço sem medo. Eu caminho sem retroceder. Eu permaneço firme sem me intimidar. O ataque não prosperou. A maldição não funcionou. A conspiração não venceu. E o que Deus começou na minha vida continuará crescendo, fortalecendo e se estabelecendo. Permaneça firme nessa verdade. Continue declarando. Continue caminhando. Porque a proteção permanece ativa, a promessa está de pé. E o futuro que Deus escreveu para você não será apagado. Mesmo que ao meu redor haja instabilidade, mesmo que notícias difíceis circulem, mesmo que o mundo experimente tempos de medo e incerteza, eu permaneço firmado na promessa. Ainda que outros tropecem, eu declaro a destruição não se aproximará de mim nem da minha família. Não porque eu seja melhor, mas porque estou posicionado na aliança. Sou marcado pela obra de Cristo. Sou selado pelo Espírito Santo. Estou guardado debaixo da fidelidade de Deus. A palavra afirma que nenhuma arma forjada prosperará. Então eu me levanto nessa verdade. Toda estratégia preparada contra minha vida perde força. Toda língua que tentou se levantar em julgamento contra mim é condenada pela justiça divina. Eu silencio agora toda palavra negativa que ainda ecoa no mundo espiritual. Toda acusação liberada em ambientes ocultos é desfeita. Toda boca que insistiu em declarar fracasso, ruína ou morte é calada pelo poder do nome de Jesus. O Senhor é meu refúgio. Ele é minha morada. Ele é meu esconderijo seguro. Quando corro para o nome de Jesus, encontro proteção real. Esse nome está acima de qualquer outro nome. Diante dele, toda autoridade contrária perde posição. Eu ordeno que todo poder espiritual contrário se curve, que toda força maligna reconheça a supremacia de Cristo, que todo altar invisível levantado contra mim seja derrubado. Agora eu declaro proteção prática e visível sobre minha casa, sobre cada cômodo, cada porta, cada janela, sobre meu veículo, meu trabalho, meu negócio, meus documentos, meus projetos. Nenhum mal encontrará acesso, nenhuma praga atravessará os limites. Nenhuma tragédia terá permissão. Eu coloco, pela fé, vigilância espiritual ao redor da minha propriedade. O Senhor é quem guarda minha entrada e minha saída. Nenhum ladrão prosperará, nenhum invasor terá êxito. Nenhuma enfermidade atravessará a cobertura divina. Se houve qualquer visitante espiritual designado para trazer mais notícias, eu declaro volte pelo mesmo caminho. Se houve qualquer tentativa de aproximação de morte, queda ou acidente, eu cancelo agora em nome de Jesus. Minha casa é território consagrado. Minha família é guardada. Meu futuro está protegido. O que foi prometido permanece ativo. A proteção não é temporária. A cobertura não é frágil. O cuidado de Deus é constante. E eu continuo firme, confiante e vigilante, sabendo que o Senhor sustenta, guarda e preserva tudo aquilo que Ele mesmo colocou em minhas mãos. Eu declaro agora todo agente de destruição enviado contra meu sustento, contra meu trabalho e contra meu negócio não prosperará. Se há intenções malignas caminhando em direção ao que Deus me confiou, que sejam interrompidas no caminho. Que toda estratégia contra minha fonte de provisão seja frustrada antes de chegar. O Senhor conhece meu coração. Eu não vivo para prejudicar ninguém. Procuro andar em paz, cuidar da minha vida e agir com integridade. Ainda assim, existem aqueles que tramam no oculto. O Salmo 35 revela que há quem planeje engano contra os pacíficos. Mas eu não preciso me defender sozinho. Pai, eu entrego meu caso em tuas mãos. A justiça pertence a ti. Eu não busco vingança pessoal, eu confio na tua retidão. Defende minha causa. Intercede por mim. Que toda mentira seja exposta e que a verdade prevaleça. Se houve quem abriu a boca para dizer conseguimos derrubá-lo, eu declaro que essas palavras cairão por terra. Se houve quem celebrou prematuramente minha queda, verá minha restauração. Se houve quem se gabou de ter conquistado meu destino, testemunhará que a batalha pertence ao Senhor. Que toda celebração maligna se transforme em silêncio. Que toda arrogância se converta em confusão. Que todo riso antecipado se transforme em espanto diante da intervenção divina. O Deus que muda cenários de repente está agindo. Aqueles que pensavam ter a última palavra verão que a última palavra vem do céu. Pai, trata comigo por amor do teu nome. Não porque eu mereça, mas porque tu és fiel. Livra-me das armadilhas invisíveis. Liberta-me de toda opressão emocional. Quebra cadeias de desânimo, depressão e pressão constante. Dissipa cercos espirituais. Encerra guerras prolongadas contra minha vida. Eu recebo o livramento completo.
Recebo libertação mental. Recebo restauração financeira. Recebo paz duradoura. E conforme está escrito que o Senhor ordena aos seus anjos que guardem em todos os caminhos, eu declaro essa promessa ativa sobre mim. Em cada decisão, em cada deslocamento, em cada projeto, a vigilância celestial. Não caminho sozinho, não luto sozinho, não construo sozinho. O Senhor é meu defensor, Ele sustenta minha causa, Ele preserva minha integridade, Ele protege o que colocou em minhas mãos. E assim, continuo avançando com confiança, porque a proteção foi estabelecida, a justiça foi invocada, o livramento foi liberado. E o que começou como ataque terminará como testemunho. E continuo firmando minha confiança naquilo que já foi declarado. Senhor, eu te agradeço porque o céu não está em silêncio a meu respeito. O ministério dos anjos está ativo, vigilante e operante em favor daqueles que herdarão a salvação, e eu sou herdeiro por meio de Jesus Cristo. Portanto, reafirmo que os anjos designados à minha vida se levantem agora. Que avancem diante de mim, abrindo portas que homem algum pode fechar. Que entrem no meu local de trabalho e dissipem toda a conspiração silenciosa. Que desfaçam reuniões ocultas, neutralizem palavras maliciosas e estabeleçam um ambiente de favor, honra e reconhecimento. Que visitem minha família e quebrem toda influência contrária, toda discórdia semeada, toda herança espiritual negativa. Que restaurem a paz, fortaleçam os laços e estabeleçam proteção permanente ao redor do meu lar. Que toquem meu negócio e liberem crescimento sustentável, clientes fiéis, contratos honestos e oportunidades legítimas. Que removam bloqueios invisíveis e tragam conexões estratégicas alinhadas ao propósito de Deus para mim. Que ministrem sobre minha saúde, restaurando células, fortalecendo meu corpo, equilibrando minha mente e renovando minhas emoções. Onde houver desgaste, que haja vigor. Onde houver ansiedade, que haja serenidade. Onde houver fraqueza, que haja força sobrenatural. Que avancem também sobre minhas finanças, rompendo ciclos de escassez, cancelando perdas injustas e abrindo fluxos de provisão. Que cada recurso necessário para cumprir meu destino seja liberado no tempo certo. E quanto ao meu futuro, que removam pedras ocultas, desvios perigosos e atrasos desnecessários. Que o terreno seja preparado antes que eu chegue. Que eu encontre graça onde outros encontram resistência. Declaro que nenhum demônio prevalecerá contra a missão angelical estabelecida sobre minha vida. Toda resistência espiritual é agora desmantelada. Todo bloqueio territorial perde autoridade. Toda oposição invisível é reduzida à impotência. Eu não tropeçarei. Eu não serei derrubado. Eu não serei surpreendido por armadilhas ocultas. Se houver emboscadas preparadas, serão expostas antes que eu me aproxime. Se houver acidentes planejados, serão anulados. Nenhuma tragédia orquestrada se cumprirá. Declaro proteção nas estradas, nos céus e nas águas. Cada viagem será guardada. Cada deslocamento será coberto. Partirei em paz e retornarei em segurança. Recebo autoridade espiritual para avançar sem medo. Onde houver ameaça, haverá domínio. Onde houver intimidação, haverá firmeza. Onde houver ataque, haverá vitória. E assim, continuo caminhando sustentado por mãos invisíveis, cercado por proteção celestial, avançando com ousadia e paz. Porque o Senhor já ordenou guarda ao meu redor, já estabeleceu defesa atrás de mim e já preparou vitória diante de mim. O que antes era confronto agora se transforma em testemunho. O que era oposição se torna impulso. O que era ameaça se converte em prova do cuidado divino. E eu sigo, firme, protegido e vitorioso. Eu permaneço firme na autoridade que me foi concedida. Piso em cada escorpião que tenta paralisar meu avanço. Nenhuma picada espiritual interromperá meu progresso. Quebro os dentes de todo leão que ruge contra meu destino, tentando me intimidar ou me devorar pela pressão e pelo medo. Arranco o veneno de toda serpente que tentou me ferir, seja por palavras lançadas, ataques em sonhos ou investidas invisíveis. Nenhum resquício de toxina espiritual permanecerá em mim. Eu decreto domínio sobre todo o poder das trevas, porque essa autoridade não vem de mim, mas de Jesus Cristo. Não falo por presunção, mas por promessa. Não avanço por arrogância, mas por convicção espiritual. Senhor, tu viste tudo. Viste as lágrimas silenciosas, as batalhas que ninguém percebeu, as pressões internas, os ataques externos, as noites difíceis. Não te cales ao meu respeito. Não te afastes de mim. Levanta-te em meu favor. Manifesta tua justiça de forma clara e inequívoca. Desperta para minha causa. Move-te em minha defesa. Toda acusação falsa contra mim seja anulada. Onde tentaram manchar meu nome, que a verdade brilhe. Onde espalharam mentiras, que os fatos se imponham. Onde houve tentativa de destruir minha reputação, que haja restauração pública. Que toda honra roubada seja devolvida com acréscimo. Eu declaro serei vindicado, serei justificado, serei exonerado diante dos homens, e todos reconhecerão que foi o Senhor quem lutou por mim. Pai, tu te alegras com a prosperidade do teu servo.
Não há contradição entre tua vontade e meu crescimento. Portanto, todo espírito de pobreza que tenta limitar minhas finanças seja quebrado agora. Toda mentalidade de escassez seja arrancada. Todo ciclo repetitivo de perda seja encerrado. Meus negócios não morrerão, prosperarão. Minha renda não diminuirá, aumentará. Meu esforço não será em vão, produzirá fruto abundante. Portas financeiras que estavam fechadas se abrem. Fontes de renda que secaram voltam a fluir. Investimentos atingidos por ataques sejam restaurados com multiplicação. Dívidas opressoras sejam canceladas por intervenção divina, estratégias sábias e provisão sobrenatural. Senhor, ajuda-me agora. Ajuda-me na fraqueza quando minhas forças parecem pequenas. Ajuda-me na confusão quando não vejo saída clara. Ajuda-me na dor quando o peso parece excessivo. Ajuda-me na batalha quando o cansaço tenta me parar. Salva-me segundo tua misericórdia, não segundo minhas falhas. Sustenta-me segundo tua fidelidade, não segundo minhas limitações. Que a tua mão me levante, que tua presença me fortaleça, que tua paz me estabilize. E assim continuo avançando protegido pelos anjos, revestido de autoridade, sustentado pela justiça divina, caminhando para a prosperidade, honra e vitória. O ataque não definirá minha história. A luta não determinará meu final. A oposição não cancelará meu destino, porque o Senhor está comigo. E quando ele se levanta em favor de alguém, nenhuma força pode prevalecer. Que todos saibam que esta é a tua mão. Quando o livramento se manifestar, quando o caminho se abrir onde antes havia bloqueio, quando a promoção vier depois da perseguição, ficará evidente que não foi pela minha capacidade nem pela minha força, mas pelo teu espírito. O resultado falará por si. A transformação será testemunho. A restauração será prova visível de que o Senhor agiu. Toda a glória será tua. Porque quando o Senhor intervém, não há dúvida sobre a origem do milagre. Aqueles que observaram minha luta verão minha exaltação. Os que acompanharam o processo reconhecerão a intervenção divina. Saberão que foi a mão de Deus que sustentou, levantou e estabeleceu. Se amaldiçoarem, tu abençoas. Se tentarem diminuir, tu engrandeces. Se tentarem envergonhar, tu revestes de honra. Portanto, toda palavra negativa lançada contra mim é anulada. Toda sentença de fracasso é revogada. Toda declaração de derrota perde validade. No lugar da maldição, recebo bênção. No lugar da rejeição, recebo favor. No lugar da limitação, recebo expansão. Podem continuar falando, mas a tua bênção é superior. O teu favor é mais poderoso que qualquer oposição. E enquanto tentam me diminuir, eu me alegrarei na certeza de que estou coberto pela promessa. Porque eu te amo, Senhor, e conheço o teu nome, descanso na tua fidelidade. Tu prometeste libertar e colocar em lugar alto aquele que confia em ti. Então eu me levanto dessa palavra. Recuso permanecer no fundo do poço. Recuso aceitar estagnação como destino. Recuso viver abaixo do propósito que me foi designado. Decreto elevação. Decreto promoção. Decreto crescimento contínuo. Serei cabeça e não cauda. Estarei acima e não abaixo. O avanço será visível. A ascensão será consistente. O progresso será sustentável. Quando eu te invoco, tu respondes. Quando passo pela angústia, tu estás presente. Não caminho sozinho no vale, nem celebro sozinho no monte. Tu me livras e me honras. Portanto, não serei desonrado, não serei humilhado, não serei exposto à vergonha permanente. A honra que vem do Senhor me acompanhará. Serei honrado por Deus e respeitado pelos homens. Minha história não terminará em desprezo, mas em dignidade restaurada. E quanto aos meus dias, reivindico vida longa. Não partirei antes do tempo determinado pelo céu. Não serei interrompido prematuramente. Minha vida não será abreviada por acidente, enfermidade ou ataque. Viverei, e viverei com propósito. Viverei para cumprir minha missão. Viverei para concluir cada etapa do chamado. Viverei para ver gerações depois de mim prosperarem. Desfrutarei do fruto do meu trabalho. Verei a colheita do que plantei com lágrimas. Caminharei em força, saúde e clareza mental. A alegria do Senhor será meu vigor constante. Não apenas sobreviverei e prosperarei. Não apenas resistirei e florescerei. Não apenas continuarei e avançarei com plenitude. Minha história será marcada por livramento, honra, crescimento e longevidade. Porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. E o que Ele começou, Ele mesmo completará. E Pai, eu amplio esta intercessão. Que tudo o que foi declarado sobre minha vida alcance agora cada pessoa que ora conosco. Não é uma bênção restrita, não é um livramento isolado. Que a mesma mão que me sustenta o sustente. Que a mesma graça que me alcançou os envolva. A todos que, com fé sincera, disseram amém, que a resposta do céu os encontre. A todos que creram, mesmo em meio à dor, que a libertação chegue. Que a proteção os cubra como escudo ao redor. Que a cura toque corpo, alma e mente. Que a transformação os surpreenda onde havia estagnação.
Que o favor de Deus os localize onde estiverem. No trabalho, na família, nas finanças, na saúde, no ministério, no propósito. Que todo ataque espiritual direcionado contra suas vidas seja interrompido agora. Que toda opressão seja desfeita. Que toda pressão invisível seja removida. Declaramos o fim de toda obra maligna. Toda palavra negativa perde força. Toda influência destrutiva é desmantelada. Toda herança espiritual contrária é neutralizada pelo poder redentor de Cristo. Pactos injustos são anulados. Laços que não vieram de Deus são rompidos. Altares de acusação são derrubados. Vozes de condenação são silenciadas. Toda armadilha preparada em segredo é exposta e destruída. Toda prisão emocional é aberta. Toda corrente de limitação cai por terra. Onde houve bloqueio, haverá avanço. Onde houve atraso, haverá aceleração. Onde houve perda, haverá restituição. Portas que foram fechadas injustamente se reabrem. O que parecia encerrado recebe nova chance. O que foi roubado é restaurado com acréscimo. O que foi paralisado volta a fluir. O que foi atacado é fortalecido. Você é livre. Você está restaurado. Você está protegido. Você é favorecido. Você é abençoado. Nenhuma arma preparada contra sua vida prosperará. O sangue de Jesus fala misericórdia, redenção e vitória. Os anjos do Senhor trabalham em seu favor. O Espírito Santo fortalece seu interior. O nome de Jesus estabelece defesa ao seu redor. Caminhe na sua liberdade. Não volte para a prisão mental que já foi aberta. Caminhe na sua autoridade. Não aceite novamente a voz que tentou diminuir você. Caminhe na sua vitória. A batalha pertence ao Senhor e Ele nunca perdeu uma guerra. Todo cerco é rompido aqui. Toda agenda maligna é frustrada aqui. Toda acusação é encerrada aqui. E daqui nasce um testemunho. Testemunho de livramento. Testemunho de restauração. Testemunho de honra depois da vergonha. Testemunho de crescimento depois da luta. Sua liberdade começa agora. Correntes são quebradas. Ciclos antigos são encerrados. Destinos são realinhados. O que estava preso é liberado. O que estava sufocado respira novamente. E esta oração não termina com palavras. O agir de Deus continua. A intercessão do Espírito permanece. A cobertura celestial segue ativa. Não retém esta mensagem. Há alguém cansado precisando de esperança. Há alguém sob ataque precisando de força. Há alguém quase desistindo que precisa ouvir que o Senhor ainda luta por ele. Que a fé seja reacendida. Que a esperança seja restaurada. Que a coragem seja renovada. E que todos vejam com o tempo que foi a mão do Senhor que fez. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor hoje e sempre. Amém. Agora, como fechamento profético, selamos tudo o que foi declarado à luz dos Salmos, firmados nas promessas eternas do Senhor. Assim como o salmista declarou que o choro pode durar uma noite, mas a alegria rompe ao amanhecer, eu profetizo sobre você a sua manhã está chegando. O ciclo de perdas está sendo substituído por um tempo de restituição. O Deus que restaura a alma também restaura destinos, oportunidades, honra e recursos. Aquilo que foi consumido pela injustiça será recomposto pela fidelidade divina. O que foi roubado será devolvido. O que foi quebrado será reconstruído. O que foi atrasado será acelerado. O Senhor é aquele que prepara a mesa na presença dos adversários. Portanto, não apenas haverá restauração, haverá evidência pública da intervenção divina. A restituição não será escondida, ela será testemunho. Os que viram a luta verão a exaltação. Os que ouviram as acusações ouvirão o relato da vitória. Declara o livramento espiritual completo. Assim como está escrito que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, eu proclamo que toda opressão invisível é removida agora. Toda influência que não procede do alto perde força. O laço do passarinheiro é quebrado. A armadilha preparada em segredo falha. O terror que rondava à noite é dissipado pela luz do Altíssimo. Você não viverá sob peso espiritual constante. Você não caminhará cercado por medo. O Senhor é a sua sombra à direita, Ele guarda sua saída e sua entrada. Há cobertura, há vigilância, há proteção ativa. E quanto às maldições, toda palavra contrária, toda herança negativa, todo decreto injusto lançado contra sua linhagem, tudo é quebrado pela autoridade do Deus que reina. O Senhor transforma a maldição em bênção. Ele reverte sentenças. Ele anula decretos malignos. Ele desfaz cadeias antigas. Onde havia repetição de fracassos, haverá padrão de vitória. Onde havia ciclos de dor, haverá ciclos de avanço. Assim como o salmista afirmou que o Senhor sustenta o justo e não permite que seja abalado para sempre, eu declaro estabilidade. Você não será derrubado. Pode ter sido pressionado, mas não será destruído. Pode ter sido ferido, mas será curado. Pode ter sido atacado, mas será estabelecido. Não ignore este chamado. Há pessoas que ainda estão na escuridão esperando por uma centelha de fé. Compartilhe esta oração. Torne-se instrumento de luz. O que Deus está fazendo em você precisa alcançar outros. Escreva "Eu creio". Declare com convicção. Não como repetição vazia, mas como selo espiritual. Quando você escreve, você concorda. Quando você declara, você estabelece. Quando você profetiza, você ativa.
Escreva eu creio se você recebe restituição. Escreva eu creio se você recebe livramento. Escreva eu creio se você recebe quebra de maldição. Escreva eu creio se você aceita viver um novo ciclo. Não caminhe indiferente após esta palavra. Posicione-se. Aproxime-se mais. Busque mais fundo. Há níveis maiores de intimidade, alturas maiores de autoridade, há profundidades maiores de revelação. Estamos avançando. Estamos subindo. Estamos entrando em uma dimensão de fé madura, firme e inabalável. As próximas orações não serão apenas palavras, serão decretos alinhados com o céu. O reino de Deus será estabelecido em cada área da sua vida. Lembre-se, você não é vítima do passado, você é herdeiro das promessas. Você não é definido pela batalha, você é marcado pela aliança. Você não é limitado pelo ataque, você é sustentado pela fidelidade do Senhor. Vá em paz, porque o Senhor vai à sua frente. Vá em poder, porque a unção repousa sobre você. Vá em vitória, porque a batalha pertence ao Senhor. E eu declaro profeticamente, de forma original e irrevogável, a partir deste dia, sua história entra em um novo capítulo escrito pela mão do Altíssimo. Portas antigas se fecham definitivamente, ciclos de dor são encerrados sem retorno, e uma estação de honra, crescimento e evidências sobrenaturais começa agora. O que parecia impossível se tornará memorial. O que era invisível se tornará incontestável. E seu testemunho não será pequeno, será prova viva de que o Senhor ainda reina, ainda restaura e ainda exalta aqueles que confiam nele. Assim está estabelecido. Assim permanecerá. E assim se cumprirá.